Oi gente, tudo bem? Então, escolhi esse jardim aqui, um lugar muito gostoso, muito maravilhoso. Sempre gostei demais de estar nesse lugar para poder compartilhar com vocês entendimento, né? Vocês estão percebendo que estou desenvolvendo um projeto, estou fazendo um estudo e a intenção é a gente estar compartilhando com vocês tudo que eu aprendo, né? Estou buscando montar uma equipe, certo? Para a gente poder estar transbordando aquilo que eu tenho de conhecimento, aquilo que eu sei fazer, certo? Então é isso. Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês nesse momento. Eu creio que vai ser de grande valia, né? A gente vai estar compartilhando algo que eu tenho vivido, né? E hoje eu quero falar sobre o quê? Sobre dificuldade de desenvolver um projeto, né? E os planos, eles são feitos para dar errado, né? Então, em Êxodo, capítulo 14, eu acho muito interessante essa passagem desse livro, né? Essa história que tem nesse livro na Bíblia, tá? O versículo 12, ele diz assim, ó, o que foi que lhe dissemos no Egito, né? Ou seja, o povo escolhido de Deus estava passando por uma dificuldade e estava colocando Moisés sob pressão, né? Então eles chegaram em Moisés e falaram: Moisés, o que foi que a gente disse no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto, né? Então eles estavam indo para a terra prometida, eles tinham a oportunidade, a possibilidade de viver uma vida diferenciada, só que diante dessa dificuldade que eles encontraram naquele momento da história ali, eles colocaram essa situação, que era melhor ter continuado como escravo o resto da vida, ter vivido lá, ter morrido como escravo, do que morrer ali no deserto, né? E quando eles foram questionar isso com Moisés, Moisés falou o seguinte para eles: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje e nunca mais vocês verão esses egípcios. Então, essa frase sempre foi muito forte na minha vida. Por quê? Porque veja só, quando você tem uma dificuldade, você enfrenta aquela dificuldade e vence essa dificuldade, né? E quando você se coloca junto com Deus para Ele te ajudar a lutar essa luta, a enfrentar essa peleja, essa dificuldade de conhecimento, de entendimento que você tem na sua vida, o que acontece? Esses egípcios que te perseguem, que quer te destruir, essa dificuldade que você tem, nunca mais você verá ela para sempre. Então, é nesse sentido que eu quero trazer essa palavra aqui para poder te encorajar. Por quê? Porque a gente acaba enfrentando muita dificuldade em desenvolver um projeto, né? E a gente tem que ter essa consciência de que planos, eles são feitos para dar errado. Quantos e quantos planos eu já fiz na minha vida que não deu certo, que deu errado e que teve que recomeçar, né? Então é uma mensagem curta que eu estou trazendo, sabe? Mas é algo que eu acredito que sim, que vai acrescentar também na sua vida, né? Um momento de transbordo, um momento de luta ali, de aprendizado, sabe? Um monte de coisa que tem que estar juntando, um monte de peça ali, mas é preciso ficar firme, é preciso ser resiliente. E o que é resiliência? A resiliência, no sentido figurado, é a capacidade de recobrar facilmente, né? Ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Então, quando muda um projeto, quando algo ali que você está desenvolvendo não dá certo, o que você tem que fazer? Você tem que ser resiliente. Você tem que ter capacidade de recobrar facilmente, de estudar um plano B, sabe? De analisar as possibilidades, de buscar uma ferramenta nova, de buscar qual é o caminho, buscar ajuda com quem já conseguiu chegar lá, né? Com quem fez, né? E na internet hoje a gente tem muita informação, certo? A gente tem muita informação. Então tudo que a gente precisa está à nossa disposição, né? E eu tô entrando com esse trabalho aqui com qual intuito? Com o intuito de transbordar aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu conheci, aquilo que eu vivi até aqui nessa vida. Então, gente, nós homens, a gente tem uma facilidade muito grande de começar a desenvolver um projeto e deixar de lado, abandonar, simplesmente deixar ali, né? O que acontece é o seguinte: você faz um planejamento e na hora da execução, uma coisinha que não dá certo já é o suficiente para deixar tudo de lado, né? A gente acaba não se empenhando naquilo, não indo até o final, sabe? A quantidade de energia natural que tem para poder fazer você desistir de um projeto, de parar, de abandonar, de voltar para a zona de conforto,
voltar para o sofá, né? Voltar para o Egito. A quantidade de energia que tem para poder te fazer você se acomodar é muito maior do que aquela que está para te motivar, sabe, para poder te incentivar, para te dar um passo a mais, né? Na verdade é 80% de energia te puxando para trás, para a zona de conforto, e 20% ali te empurrando para frente, né? Fazendo com que você seja realmente um vencedor, um vitorioso, né? Então eu me lembro que quando eu desenvolvi um projeto do balanço que tem lá na chácara CSE Vermelha, né? Aliás, aquele balanço lá eu construí ele aqui nesse jardim, né? E eu tive uma experiência muito interessante, porque foi um projeto em que eu comecei fazendo ele o seguinte: eu desenhei cada peça, né? Peguei todas as madeiras que tinha, desenhei cada uma delas, o corte dos ângulos, tudo certinho ali, como que ia encaixar as madeiras, onde que ia parafuso, tudo direitinho, né? E foi uma experiência muito forte para mim. E naquela época eu estava cursando teologia, e a gente estava estudando ali sobre os tabernáculos, né? Quando Deus deu direção para poder ser construído o tabernáculo, que é uma outra história que eu não vou nem citar agora, só estou relembrando como manchete aqui, né? Mas aquilo me veio à tona. Então por quê? Porque no momento que eu peguei aqueles desenhos que eu tinha feito e comecei a cortar as madeiras, e cortei tudo de acordo com o projeto, quando eu fui encaixar as peças, é incrível que as coisas simplesmente nada encaixou, entendeu? Aí, se vocês que tiver chance de estar na chácara um dia e observar lá, ficou bonito, ficou legal, ficou mega firme, entendeu? E o balanço aí ficou tão forte que ele consegue segurar um monte de gordinho junto, balançando nele lá, né? Só que assim, é um projeto que os cortes ali não bateu, entendeu? Ele não bateu nenhum, só que eu não desisti do projeto. Falei, não, eu vou até o fim. E daí eu entendi que tem coisa na sua vida que não precisa ficar perfeito. Você só precisa de ver esse projeto feito, ele não precisa ficar perfeito, né? Com o passar do tempo a gente vai ajustando, vai melhorando, sabe? Aquilo tudo que tinha de experiência ali, das coisas que deu errado, né? E que você pode estar ajustando, você vai ajustando. Aquilo que é possível, você voltar atrás e pegar uma nova direção e dar sequência naquilo, volta um passo atrás, corrige e vai continuando, entendeu? Ou a questão é não desistir, sempre tem que buscar um plano B. Tudo que você vai fazer, você tem que estar tranquilo ali e saber que, olha, eu estou caminhando aqui, não está dando certo, vou pegar uma outra direção aqui, de repente a direção é um pouco mais para cá, ou é um pouco mais para lá, né? Então o negócio é não desistir, é sempre buscar o plano B, sempre estar ali, sabe, se dedicando cada vez mais para finalizar todos os projetos que a gente começa, né? E em Colossenses capítulo 3, 23, que é o livro da Bíblia, ele diz o seguinte: o que vocês fizerem, faça de todo o coração, como se estivesse servindo o Senhor e não as pessoas. Que de fato, o que você faz aqui, se você fizer com essa intenção no seu coração, de que você está fazendo para Deus, né, conforme em alguns vídeos que eu comento aqui, né, até canto ali para minha esposa e tal, gente, eu estou fazendo como se fosse para Deus, né? Então não importa que se você não é cantor, se você não é escritor, quando você pega um papel ali para escrever um poema, entendeu? Então se você faz, tudo que você faz como se sendo para Deus, ele recebe aquilo. E o Espírito Santo de Deus vem e te ajuda nas dificuldades, daquilo que você tem dificuldade de entender, de fazer, de executar, ele vem e te ajuda a você executar esse projeto, tá? Certo? E tem um outro versículo da Bíblia que eu quero deixar para você também, nesse momento agora, tá? Tô finalizando já essa live, né? Conforme eu falei no Ezé, tô numa fase de teste, de ajustes aqui, né? Então, enquanto a gente está fazendo esse teste, esse ajuste, a gente já vai transbordar, já vai trazendo um material riquíssimo aqui para vocês, que eu tenho certeza que uma sementinha, por mais pequenininha que eu conseguir lançar aí nessa terra fértil, que é seu cérebro, o seu coração, eu tenho certeza que já vai fazer alguma diferença na sua vida, tá ok? Então, aí ali em Josué capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: lembrem-se da minha ordem. Aqui já é o próprio Deus falando com Josué, uma palavra diretamente para Josué. E essa palavra vai para mim e vai para você também, né, que precisa dessa palavra de incentivo, né, para a gente poder sair da zona de conforto e dar um passo a mais, realmente ir, né? Então o que Deus fala para ele? Seja forte e corajoso.
Não fique desanimado e nem tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for, né? Então, qual que é a palavra que Deus vem trazer pra gente? Seja forte e corajoso. Você tem que ser forte, sabe? Não pode se colocar como um fraco diante da adversidade, diante da dificuldade que surgiu para você nesse momento. Então seja forte, né? Seja corajoso, tenha coragem de enfrentar. E não fica desanimado. Não desanima porque, não deu certo agora, eu vou desanimar e vou acabar com tudo isso aqui, vou parar isso aqui porque não dá certo. Não, não fica desanimado. E não tenha medo também. Muitas vezes o medo, ele começa a se levantar e tomar conta do nosso coração para puxar a gente para trás, né? Para poder se colocar como o medo como sendo um vencedor. O medo quer te vencer, ele tem certeza que ele já te venceu. Só que se você se colocar, se você enfrentar as dificuldades, e você vai vencer. E o próprio Deus disse: eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Gente, vocês têm me acompanhado por aí e vocês têm visto que eu faço solda. Mesma hora que eu tô cortando ferro, eu tô cortando EVA, tô cortando papel, eu corto madeira, eu vou inventando, eu vou fazendo, e eu quero usufruir o máximo possível dessa vida. Eu amo viver, tá? Eu tenho trabalhado todos os dias de domingo a domingo e tenho vivido, usufruído da vida também todos os dias, na medida do possível ali, eu tenho feito isso. E só para finalizar realmente aqui, eu quero colocar assim para vocês, que quando a gente vê que Deus fala assim, ó, eu estarei com você em qualquer lugar onde você for. Às vezes eu tô ali, por exemplo, fazendo algum serviço de solda, né, que envolve martelo, alicate e algumas ferramentas que tá no fundo da caixa, ou que eu mesmo peguei e deixei em um lugar que não sei onde está, e na pressa eu preciso daquela ferramenta rápida para poder acabar de bater ou apertar alguma coisa ali, fazer, enfim, executar aquele serviço ali. O que acontece? Cadê a ferramenta? Eu vou procurar e simplesmente não acho. Não acho dentro da caixa, não acho em um lugar, não acho em outro. O que eu faço? Espírito Santo, me ajuda. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe onde que está essa ferramenta. E eu não consigo ver, porque eu sei que o Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares. Gente, inúmeras vezes. Olha, de verdade, eu me arrepio quando eu falo isso. Porque é um testemunho verdadeiro. É uma vivência ali de intimidade com Deus de tal maneira que o Espírito Santo chega e fala assim, olha aqui, ó, tá aqui. Então eu vou lá em um local, por exemplo, que eu nem consigo enxergar, enfio a mão por trás de alguma máquina, de alguma coisa ali, de repente eu tiro a ferramenta, ela tá ali, naquele cantinho escondidinho ali. Olha, olha, eu tô arrepiado de falar isso pra vocês, mas inúmeras vezes isso aconteceu comigo. Então, a mensagem que eu quero te dizer é: vamos seguir em frente. Vamos dar sequência no nosso projeto. Nós não vamos parar, não vamos desistir de nenhum projeto mais. E coisas grandiosas vai acontecer na minha vida, vai acontecer na sua vida, vai acontecer na nossa vida, tá bom? E nós não estamos sozinhos, porque Deus mesmo disse: porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde vocês for, tá bom? Muito obrigado se estejam acompanhando até aqui, de ter recebido essa mensagem, tá? Deixa, né, sua opinião e aqui nos comentários, tá? É muito importante você falar alguma coisa, tá? Fala aí, eu gosto de interagir com vocês, tá bom? É isso, que Deus abençoe vocês, vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus cada dia mais e mais, e que a sabedoria do alto possa recair sobre a sua vida, sobre a sua família e te trazer a paz, a prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.